De acordo com os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça, existem hoje mais de 9.000 crianças aptas à adoção no Brasil. Apesar da criação do Conselho Nacional de Adoção, o processo ainda é considerado complexo e não dá conta da demanda de candidatos nem de crianças aptas para a adoção. O acolhimento familiar, uma solução para que crianças em situação vulnerável tenham uma condição de vida melhor, ainda é pouco conhecido. Bom, e para entender mais desse assunto, eu converso hoje com a Sandra Sobral, que é presidente do Instituto Geração Amanhã, uma ONG destinada a informar e conscientizar a sociedade sobre a importância da adoção e do acolhimento familiar. Tudo bem, Sandra? Boa tarde, Felipe. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Obrigado você pela presença. Sandra, por que ainda é tão complicado esse processo de adoção no Brasil? Eu queria que você contasse um pouquinho também da sua experiência, já que você tem um filho adotivo, né? Que foi adotado aos 7 anos. Aos 4. Aos 4 anos, perdão. Hoje ele tem 7 anos, isso. Na verdade, são várias razões. A primeira delas está nesses números que você acabou de falar. Existem 46 mil crianças e adolescentes hoje acolhidos, né? Desses, a maioria não está apto para adoção. Ou seja, então não tem tantas crianças assim para adotar. Tem cerca de 9 para 45 mil famílias cadastradas para adoção, para adotarem uma criança. Sim. Então a conta aí já tem uma diferença. A segunda questão tem a ver com o perfil dessas crianças que hoje estão disponíveis para adoção, essas cerca de 9 mil, e com as crianças, ou enfim, os adolescentes, no geral, são crianças que essas famílias estão dispostas a adotar. A maioria prefere, isso está mudando, mas ainda há uma preferência por crianças menores, bebês, né, os recém-nascidos, que é a minoria que entra para adoção. E a outra questão tem a ver, assim, a gente diz que o tempo da criança é diferente do tempo da justiça. E hoje a justiça tem um tempo grande, né, bem maior do que essas crianças poderiam suportar, que é o tempo, assim, quando uma criança ela é retirada da sua família, ela leva um tempo de avaliação para decidir se aquela criança realmente vai para adoção, que é fazer a destituição do poder da família biológica. Então, esse tempo, ele é muito grande, às vezes se levam anos. E nesse período, as crianças ficam maiores, aí elas deixam de ser tão desejadas para adoção. E é justamente nesse período que as crianças passam por uma vivência em abrigos, é isso? É. E aí que entra a questão do acolhimento familiar, é um meio do caminho, uma transição? É assim, uma criança hoje, quando ela sofre violência, negligência, abandono, algum tipo de abuso, normalmente você tem a escola, hospitais, ou enfim, alguma denúncia, o conselho tutelar age, essa criança é retirada da sua família para protegê-la. Aí nessa situação existem duas modalidades de acolhimento. Uma é o acolhimento institucional, que a gente conhece como abrigo ou casa-lar. Pode ter mais, abrigo pode ter até 20 crianças e casa-lar até 10. E a outra modalidade, que ainda é pouco conhecida e usada no Brasil, é o acolhimento familiar. Então, essas duas modalidades são medidas protetivas e temporárias. Não é para a criança ficar a sua vida inteira nessa forma de acolhimento. É só até resolver a situação dela. Agora, explica um pouquinho como é que é esse acolhimento familiar, quem são essas famílias que se dispõem a ficar com essas crianças e adolescentes, como que funciona? O acolhimento familiar, ele é uma medida definida por lei, pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2009, como prioritário. Então, no lugar de se colocar a criança em abrigo ou casa-lar, se deveria estar colocando mais as nossas crianças e adolescentes nas famílias acolhedoras. Uma família acolhedora é um projeto, hoje ele é definido pela lei federal, mas ele tem que ser implantado nas cidades. Então, depende de uma lei municipal. A cidade, através da sua Câmara de Vereadores, precisa aprovar um projeto de lei que regulamenta esse programa. A partir daí, é feita uma seleção, assim como na adoção, tá? Mas é diferente. É feita uma seleção de famílias interessadas. Por exemplo, eu estou com a vida
tranquila, estável, eu tenho condições e tempo para me dedicar a uma criança. Então eu me cadastro, se eu for selecionada, eu tenho um preparo, aí eu fico num cadastro. Aparecendo uma criança ou um adolescente, eu sou comunicada. Mas isso só pode ser feito na sua cidade. Então, cada cidade tem que ter o seu programa. Bom, e aí tem um prazo que essa criança pode ficar com essa família? Por lei, sim. Hoje, na última revisão do ECA, que foi em 2017, se estabeleceu que tanto num abrigo, numa casa-lar ou numa família acolhedora, o prazo seriam de 18 meses. 18 meses nós estamos falando de 1 ano e meio. A realidade é que isso não acontece. A maioria das crianças hoje que entram que são colocadas numa instituição, elas não saem de lá. Elas ficam até os 18 anos, que é por lei a idade limite. No caso da família acolhedora, esse prazo é mais rápido. Se costuma resolver a situação da criança de forma mais rápida, porque tem mais gente acompanhando, é um processo com maior acompanhamento. Então, a questão principal que a gente diz é assim, tem muita criança nos abrigos, né, nas instituições, poucas para adoção, e a situação delas não se resolve. Agora, por um outro lado, esse acolhimento que é feito pelas famílias, não pode criar um vínculo, aliás, deve criar um vínculo, né? Isso não pode ser depois prejudicial para a adoção? Enfim, como que fica a cabecinha daquela criança? Na verdade, a resposta você está super correto, deve ser criado um vínculo. É para isso que existe o acolhimento familiar, porque num abrigo não é possível criar vínculo, porque os funcionários mudam, tem muita rotatividade. Então, a questão que essa talvez seja o maior, se existe um preconceito com acolhimento familiar, é esse. Mas a criança vai se apegar, o que a gente faz? Então, a gente compara com uma história assim, é como se a criança tivesse uma avó. Né? Pela história natural, a avó vai falecer antes. Então, você fala assim, olha, você não vai conhecer sua avó, você nunca vai ter contato com ela, porque ela vai morrer antes de você, e você vai se apegar, isso vai ser horrível. Não. Na verdade, o que assim, os vínculos e as perdas existem na vida de qualquer pessoa. E o que é importante é a construção de histórias boas, positivas, de vínculos. E essas mudanças vão ser... a criança vai ser preparada para isso e a família também. E assim, muitas famílias acolhedoras mantêm, inclusive, o vínculo com as famílias adotivas, com as famílias biológicas. Então, isso não é uma ruptura e, ao contrário, a gente está dando, né, com esse programa, condições da criança ter socialização, ter vínculo, ter afeto, ter estímulo, né? Bom, por que aqui no Brasil ainda, né, essa questão da adoção, da acolhida, ela não é tão ampla? A adoção já vem melhorando, já vem se discutindo mais até pela sociedade. Agora, o acolhimento familiar, ele é muito desconhecido ainda no Brasil. Fora do Brasil, para você ter uma ideia, hoje no Brasil, menos de 5% das crianças que estão acolhidas se estima, porque não tem um dado ainda oficial e recente, que elas estejam vivendo em famílias acolhedoras. Menos de 5%. Fora do Brasil, nos países desenvolvidos, a gente passa de 90%. Então, assim, é o contrário. Não se coloca criança e adolescente em abrigo. E por que isso não acontece no Brasil? Eu acho que a questão principal é a informação. Então, assim, isso vai da sociedade, vai das equipes técnicas, que são os assistentes sociais, os psicólogos, vai dos juízes, dos promotores, que muitos nem conhecem, nem sabem dessas consequências, né? A gente imagina que só tem trauma emocional. Não, abrigo causa danos neurológicos, né? Então, assim, há um desconhecimento, há uma falta de conscientização. E, claro, né, tem a questão dos recursos, da quantidade de juízes para a quantidade de processos, também é uma realidade. Mas eu acho que, principalmente, é conscientização. Tá certo. Bom, queria agradecer, então, Muito a participação. obrigada. A Sandra Sobral, presidente do Instituto Geração Amanhã, conversando um pouquinho aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço.